Nunes e Paulo Azeredo, você disse em manchete do zagueiro que tá indo embora. E é engraçado, né? A turma começou a fazer uma lista de zagueiros aqui pra ir embora. Então, no bolão do YouTube, tem gente falando que é o Fux, tem gente falando que é o Lemos, tem gente falando que é o Igor Rabelo. Qual zagueiro que tá indo embora do Galo, Paulinho? Boa tarde. Chega mais, Azeredo. Fala, Thiago, Alê, Nath, quem tá ligado com a gente aqui no Rádio Esportes. Boa tarde, Thiago. Vamos chegar então, porque realmente, né, de ontem, 5 da tarde mais ou menos, até a noite, até a mesa do Galo às 10 da noite, a coisa esquentou de vez mesmo, e o Atlético pintando aí com muitas notícias. Comecemos por esta, que hoje pela manhã a gente apurou junto a colegas do Uruguai. A mídia do Uruguai já coloca o Peñarol no páreo. Por que digo no páreo? Para ter o zagueiro Maurício Lemos. Lemos que tem contrato com o Atlético até 31 de dezembro deste ano, então mais um ano de contrato. Estaria, de acordo com a imprensa uruguaia, na mira do Peñarol, que está contratando um zagueiro, Thiago, porque vendeu um agora para o Bragantino, para o Red Bull Bragantino, uma negociação, e então o Aguirre indicando a contratação do Lemos. E aí, eu disse no páreo, né, em disputa para contratar zagueiro do Galo, porque ontem também apurei junto ao nosso colega Guilherme Abraão do Rio de Janeiro, nosso correspondente aqui da Itatiaia, lá no Rio de Janeiro, e o Vasco também quer de novo o Lemos. Falou de novo no nome do Maurício Lemos, que da primeira vez não deu negócio, né? Mas agora o Vasco da Gama está também tentando a contratação desse jogador. O que agora pode facilitar, tanto para o Peñarol quanto para o Vasco, é que o Lemos só tem mais um ano de contrato, né? E com o Vasco a proposta seria de empréstimo. Do Peñarol, por enquanto, a gente não tem informação se é em definitivo ou empréstimo. Mas naquela época, Thiago, que o São Paulo chegou a ficar muito próximo do Lemos, o que pegou é que o Lemos queria o seguinte: ele tem um valor de luvas do contrato dele a receber. Ele queria ir para o São Paulo, assinar contrato com o São Paulo, também ganhar as luvas dele lá com o Tricolor, mas continuar ou incluir nesse contrato as luvas que o Atlético teria para pagar a ele, né? Então, não deu negócio. Última hora com o São Paulo não deu negócio. Com o Vasco, pelo que a gente recebeu de informação do Guilherme Abraão, ele nem respondeu pela proposta do Vasco. Então agora são duas propostas que o Atlético, até apurei junto ao Galo hoje, o Atlético disse que na mesa do Galo não chegou não, mas o Vasco lá no Rio de Janeiro diz que tem interesse e vai levar, e também no Uruguai estão dizendo que o Peñarol estaria interessado em levar. O Ale Oliveira, eu te confesso que eu não entendi a história do Maurício Lemos em 2024 no Atlético até agora. Primeiro, o próprio desempenho dele, que ele começou bem. Aí chega o Milito e ele é completamente escanteado. Mas escanteado de tal maneira que me dava a impressão de um problema, uma briga, porque não era nem relacionado. Acho que nem treinar, ele treinava com o time. Verdade. E aí, daí a pouco, pinta proposta de São Paulo. Poxa, jogar no São Paulo. E ele bate o pé que não vai, fica aí mesmo escanteado. O Vasco, eu até entendo, né, que tá passando lá pelos seus processos de SAF, de transformação, cheio de problema. Eu até entendo a insegurança do cara em trocar o Atlético, tudo em dia, tudo certinho, pra ir jogar no Vasco. Mas permanecer dessa maneira, e agora, com a proposta do Peñarol, e imaginando que isso de novo passe pelo Cuca, e se o Cuca der o aval, fala, vai meu filho, vai com Deus, se ele não sair, é porque ele apaixonou demais pelo tropeiro e pão de queijo, Ale. Você sabe que o Lemos não é mau jogador. Mau jogador ele não é. Eu acho até pelo contrário. As partidas que eu vi do Lemos no Atlético, boa estatura, boa bola aérea. Saída de bola, né? Não é um zagueiro lento. De bola. Chegou a ser titular durante a passagem dele no Atlético, mas depois do que aconteceu, o Milito, evidentemente, quando ele chega, ele tem as preferências dele, né? Tanto que alguns jogadores deixaram o clube, de pronto ele pediu 2 zagueiros, né? Chegaram 2 zagueiros no meio do ano, o Lianco e o Júnior Alonso, que retornou, e aí o Lemos parece que não fazia parte dos planos do Milito, e a direção comunicou o jogador e falou que seria mais interessante para todo mundo que ele procurasse um outro clube, e aí o Lemos realmente não quis, falou não, vou ficar aqui e tal, e a direção ficou um pouco chateada, né? Essa relação ficou estremecida e aí eu acho que partiu também da direção esse meio que afastamento, né? Do Lemos, né? Do elenco e tal, de não trocar de roupa e tudo. Então foi uma coisa puxando a outra. Ele não fazia parte dos planos do Milito, depois a direção queria negociá-lo para fazer um caixa, ele não quis, e agora realmente eu acho que deve estar nas mãos do Cuca. Imagino
que o salário pago aqui no Brasil seja maior do que lá no Uruguai, né? Então isso também pesa. Mas, por exemplo, o São Paulo, onde ele teria oportunidades, é um outro grande, né? Do futebol brasileiro e tal. Então talvez, se o Cuca não tiver interesse em utilizar esse atleta, fosse melhor para todo mundo que ele se transferisse mesmo, né, Tiagão? E o cara vai jogar, né? Não é possível que não vai ter mais um ano aí encostado. E o que o jogador quer na carreira, óbvio, tem a gana financeira, que é um direito dele, inclusive, né? De ganhar bem, de fazer o seu pé de meia, mas o cara também quer jogar. Até porque se ele não mostrar o trabalho dele, o serviço dele, se ele não jogar, depois na hora de ir para outro clube, ele vai ganhar menos. Tem isso também. Porque ele vai desvalorizado. Exatamente. Né? Ô, Nath, eu nunca entendi essa questão do Lemos do ano passado, nem pela ótica do Atlético, né, pelo ângulo do clube e muito menos pela dele, de querer bater o pé, de ficar aí, se arrastar o ano todo e até na reta final acabou aparecendo com o Milito um ou outro jogo, mas totalmente escanteado e ainda assim bater o pé pra ficar, Nath. Pois é, e não é um zagueiro necessariamente em fim de carreira, né, Thiago? Tem 29 anos, o Maurício Lemos. Como vocês disseram, é um zagueiro de boa estatura, quase 1,90 m, de boa qualidade no passe, de boa presença de área, teve o seu momento de protagonismo no Atlético, então foi um cara que veio pro clube, que conseguiu se firmar em determinado momento, que conseguiu ter o seu protagonismo, mas que depois acabou ficando bastante escanteado. Até dava uma olhada aqui nos números dele, foram 18 participações só, 18 jogos e praticamente nenhum jogo como titular, então uma minutagem muito baixa. Vou achar bem estranho, assim como vocês, se ele permanecer, porque não faz sentido. Tudo bem que com a chegada de um novo treinador se renovam as esperanças de ser bem aproveitado, né? Mas acho que na escala e também num comparativo com os demais zagueiros, ele acaba ficando mais abaixo na preferência. Não vejo o Cuca chegando e dando a ele a oportunidade acima de Júnior Alonso, acima do próprio Lianco, do próprio Fux. Então acho sim que o melhor pro Atlético e pro próprio Lemos é que ele busque um outro clube para que siga trabalhando. É isso, Paulo Azeredo, tô vendo aqui que você aí no WhatsApp tá apurando informações dos reforços do Galo, quer dizer, o Arthur lá na Rússia, já chegou o Pix do Galo? Já caiu o Pix lá pros russos? Vão liberar o Arthur ou não vão? E a história do Bruno Henrique? Eita, nós, ontem o assunto tá ficando encerrado, agora parece que esquenta de novo. Conta aí, Paulo Azeredo. Bom, vamos lá então, vamos por partes, Thiago. Vamos começar com o Arthur. O Arthur é o seguinte, o Atlético botou a proposta no papel, enviou, né, o papel no e-mail que seja, enviou para o Zenit e tá lá. Eles vão analisar a situação agora, uma proposta que a Itatiaia trouxe aqui até mais detalhada, né? Não são 10 milhões de cara, não. São 9 milhões de euros e 1 milhão batendo metas, chegando a bater meta. Então seriam 10 milhões com esse 1 milhão posterior, tá? A informação que a gente trouxe, inclusive, ontem à noite aqui já no Bastidores. E o Atlético aguarda a negociação, a resposta, né, por parte do Zenit da negociação. A negociação é assim, todo mundo é assim, você põe na mesa a proposta, negocia, aceitou, não aceitou, o que tem que mudar. Agora, em relação a Arthur e Atlético, se sabe que não deveremos ter muitos problemas não, Thiago, para o acerto. Agora, em relação ao Bruno Henrique, a gente até trouxe aqui ontem, dentro da mesa do Galo, né, no YouTube, a informação oficial do clube, né? De que é uma situação inviável. Agora, eu disse avanço em negociações, Thiago, porque o Bruno Henrique antes era só o sonho, né? Era só o sonho, era só a vontade. E a gente trouxe já no domingo, no jogo do Tupinense, na Copa Itatiaia com o Inter, que já havia feito um primeiro contato. E já aconteceu mais um contato. Então o Atlético, gente, nesse momento trabalha com uma situação muito difícil, muito complicada, por tudo que envolve uma negociação com um jogador desse tamanho, porque o Bruno Henrique é sim, hoje, um dos grandes ídolos do Flamengo. O Gabigol foi embora, o Bruno Henrique ficou e ele é um dos grandes ídolos que permaneceu e terminou o ano muito bem. O Bruno Henrique terminou o ano jogando e jogando muito bem. Só que o Atlético já fez alguns contatos para ir sondando essa situação com o staff do atleta, para entender a situação com o próprio atleta. Nós trouxemos aqui a informação ontem na mesa, foi até o Henrique André que comentou a respeito. O Cuca ligou para o Bruno Henrique também. Então, portanto, é isso, Thiago. Por enquanto, o que se tem de efetivo, de oficial, é o Arthur. O Arthur tem proposta na mesa e o Zé está analisando. E o Bruno, nesse momento, apesar de inviável, a informação que vem do Atlético é um sonho. O Bruno tem 2 anos de contrato com o Flamengo, né? Um dos maiores salários e já tem 34 anos, né? Fala do Bruno Henrique, Paulo Azeredo, joga telefone pra cima. Caiu aqui.
Olha, o Ale Oliveira e Nath Fiuza tem que colocar na balança. Ele Thiago, vai só dar um detalhe rapidinho que eu esqueci de falar aqui, que a gente tem informação. O Atlético ofereceu a ele mais 1 ano de contrato. Ele tem 2 com o Flamengo. Então a ideia é oferecer 3 anos de contrato ao Bruno. Isso é até óbvio, né? Porque não faria nenhum sentido ele trocar 2 anos lá já garantidos por outros 2 aqui. Tem que ser de 3 anos para mais. E outra coisa, o Ale Oliveira e Nath Fiuza, o Bruno Henrique, ele não vai dar mais retorno financeiro. Você não vai ter negociação, você não vai vender o Bruno Henrique mais já aos 34 anos. Para o Bruno Henrique pode ser aquele último contrato, né? A hora de passar a régua e fazer ainda mais um pé de meia, e muito merecido pela trajetória que tem o Bruno, mas também Nath Fiuza, pela primeira vez, né? Ele jogou no Santos, jogou no Flamengo e jogou a Copa Itatiaia. Vai ter a primeira vez jogar perto da família aqui em Belo Horizonte. Pode ser, não sei se é um desejo do Bruno Henrique, Nath. Isso pode até acabar pesando também, né? É claro que a esposa lá, os filhos do Bruno Henrique estão no Rio de Janeiro, né? Mas não sei, às vezes os laços familiares em Belo Horizonte podem ser também de alguma forma um atrativo, algo que influencie nessa negociação, num suposto desejo dele de jogar no Atlético. Mas aí sim, a gente está falando de um nome de muito peso, de um jogador, como ele mesmo utiliza, né? De um outro patamar, de muita qualidade, terminou a última temporada recuperando o seu bom futebol, voltando a ser protagonista, características se encaixaria nesse Atlético do Cuca, né, do que o treinador precisa. E aí é claro que você tem que fazer ali uma avaliação, como você disse, quando você contrata um Bruno Henrique da vida, você não quer retorno financeiro a longo prazo, você quer o retorno técnico. Quando você olha para o Arthur, você já pode também pensar daqui a pouco, quem sabe, num momento de revenda, ainda de lucrar de alguma forma. Se você consegue trazer os dois, é um cenário ideal, até pensando características de jogo, né? Um joga pela direita, outro joga pela esquerda, mas seria assim, um investimento muito robusto e um recado também, né? Muito expressivo do Atlético no mercado, porque o Bruno Henrique é um nome muito grande e um jogador de muita qualidade. O Ale Oliveira, qual o tamanho do esforço para se ter o Bruno Henrique mediante a todas essas situações? E repito, né? O que é o futebol? Ontem era uma porta praticamente fechada, encerrada. Hoje é uma porta ainda com uma frestinha ali, né? Que pode se abrir mais adiante. E o nosso Peixe lembrava que ele jogou no Goiás também, né? Jogou, despontou lá. Apareceu muito bem. Muito bem. Você sabe que quando você fala o nome aí, Bruno Henrique. BH27. BH27. A marca. Me dá um ciricutico. Porque, sabe, me dá um... Opa! Você tem um... Tenho, porque é muito bom jogador. E terminou bem a temporada, hein? Terminou bem a temporada. Né? Fez boas finais ali da Copa do Brasil e tal, embora tenha tido uma lesão muito grave. Eu tive acesso às imagens com o nosso querido Denola, né? Bem impactante, assim, a lesão dele foi muito grave, mas ele termina bem a temporada. Mas quando você fala Bruno Henrique, eu tenho, sabe, um comichão que fala, né? E porque é muito bom jogador, mas se você colocar na balança tudo que envolve essa negociação, se você for para racionalizar, você tem que realmente dar um passinho para trás, né? Porque o contrato dele iria até 37 anos, é um dos jogadores mais bem pagos do país, embora tenha inflacionado demais, né? Nesse ano de 2025 com algumas contratações, e você fica na dúvida quanto tempo ele vai ter esse nível de rendimento, né? Mas de qualquer maneira, no hoje, pelo amor de Deus, o Bruno Henrique é um dos principais atacantes do país ainda. De volta aos Estados Unidos, as informações de momento. Você disse que tinha informação de momento. Me conta tudo, Pansieri. Vamos lá, Thiago, olha só. O Cruzeiro, ele tá fechando essa contratação do Marquinhos, que eu expliquei no primeiro tempo. E por isso o jogador precisa ter essa oficialização feita pelo Cruzeiro para que possa treinar aqui nos Estados Unidos. Então, primeiro ponto. Mas aí tem jogadores, por exemplo, que não estão aqui, né? O Matheus Pereira, que você perguntava ali no primeiro bloco, a participação, com a Alê também, a Nath, olha só, o Matheus Pereira, o Fagner, o Bolassi, esses jogadores, eles vão chegar até na quinta-feira. Essa é a informação. Até quinta-feira eles chegam aqui, né? Teve essa liberação, resolvendo questões pessoais, algumas questões pessoais, por isso não chegaram aqui ainda. Então até quinta-feira, para o torcedor do Cruzeiro ficar bem tranquilo, eles vão chegar aqui nos Estados Unidos. Essa informação atualizadíssima em relação a esses atletas. E aí
Já estão com exames prontos, por exemplo, o Matheus Pereira, que já estava na casa do Cruzeiro, né? Já estava na Toca da Raposa fazendo as atividades. Então isso já adianta, já facilita para começar a ser inserido cada um dos atletas já nesse trabalho que o Alê também falava, que é trabalho já com bola, já aqui na Toca da Raposa eles já faziam já essa parte de exame ali já no fim do ano, então já facilita para começar os testes físicos e as atividades em campo aqui no IMG Academy. Falei em nome de Betfair, seu nome, seu bairro? Ao vivo, Emerson Pansieri.